A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 13, no versículo 14, que diz: Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não te esqueça das coisas que fielmente fiz pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Nós vamos ver aqui no capítulo 13 de Neemias. Podemos dividir esse capítulo em três partes, né? Vamos falar de as reformas, outras reformas que Neemias realizou, né, nesse último capítulo. Vamos falar a respeito aos sábados, a reforma que ele faz aos sábados, referente ao sábado, e a condenação do casamento com estrangeiras. Nessa primeira parte desse devocional, nós vamos ver que entre o versículo 1 e o 14, Neemias relata as reformas finais, né, após um período de ausência. Então, o texto ele destaca a separação do povo de Deus, né, de influências corrompidas, a expulsão dos amonitas e moabitas, que nós vamos falar agora, e a purificação do templo, restaurando o sustento dos levitas e a verdadeira adoração. Então, esses trechos aqui, ao qual nós, no versículo 1 ao 14, nós vamos ver alguns pontos principais e nós vamos abordar. O primeiro é a leitura da lei e a separação. Quando diz no versículo 1 ao versículo 3, ele diz: Naquele dia foi lido o livro de Moisés diante de todo o povo. Achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não poderiam jamais ser admitidos no povo de Deus, pois em vez de terem ido ao encontro dos israelitas com pão e água, tinha contratado Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, separou de Israel todas as pessoas de ascendência estrangeira. Vamos ver que durante a leitura ali, a leitura pública, o povo ele redescobre os mandamentos lá, que está lá em Deuteronômio 23, no versículo 3 ao 5, que proibia os amonitas e os moabitas de entrarem na congregação de Israel, devido à oposição histórica deles ao povo de Deus. Então, imediatamente, os israelitas separaram de si toda a multidão mista de estrangeiro e idólatra. Então, ali, nessa continuidade, dessa organização ali de Neemias, de colocar as coisas em ordem. Ao ler o livro da lei, eles descobrem e vão ver que esse povo estava misturado. Os amonitas e moabitas são aqueles que pagaram ali Balaão para amaldiçoar o povo, mas Deus transformou aquela maldição em bênção. Então, esse é um cuidado, de a gente estar vivendo de maneira ao qual a palavra de Deus ela nos orienta, a se afastar e não a se juntar no sentido de viver desagradando ao Senhor com pecados, com maldades. E isso é algo que nós vamos ver aqui que é necessário uma separação. Mesmo nós somos homens de Deus, somos servos do Senhor, mas devemos ter cuidado, devemos viver a palavra do Senhor, pregar o evangelho a toda criatura. A palavra diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Outro ponto é entre o versículo 4 e o 9, que fala sobre a profanação do templo. A palavra do Senhor diz que, antes disso, o sacerdote Eliásibe tinha sido encarregado do depósito do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. E havia preparado para este uma sala grande, onde anteriormente se recolhiam as ofertas de cereais, um incenso, os utensílios, o dízimo dos cereais, do vinho novo e do azeite, prescrito pelos levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas para os sacerdotes. Mas durante todo esse tempo, eu não estive em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Mas depois de alguns dias pedi permissão ao rei e voltei a Jerusalém. Fiquei sabendo do mal que Eliásibe havia feito em preparar para Tobias uma sala no pátio do templo de Deus. Isso me desagradou muito
e por isso tirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da sala. Por minha ordem, então, purificaram as salas e coloquei nelas novamente o utensílio do templo de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Então, note que, enquanto Neemias estava ausente de Jerusalém, o sumo sacerdote Eliásib, ele permitiu que Tobias, quem era Tobias? Tobias era um dos adversários amonitas de Neemias. Quando ali esses inimigos, eles foram mesmo que tentaram retardar, a obra, tentando impedir que fosse realizado. Então, e ali eles tiveram, quando aproveitaram a ausência de Neemias e conseguiram uma sala no templo do Senhor. Então, Tobias, que foi liberado para que ele morasse em uma grande sala no templo. Ao retornar, Neemias demonstra justa indignação, joga todos os móveis de Tobias para fora, purifica o aposento e devolve o seu propósito original. Então, note que tudo isso fazia parte, de uma organização, tirar aquilo que estava ali, até mesmo impedindo, que não era do agrado do Senhor. Como pode botar o inimigo, aquele que perseguiu, aquele que estava perseguindo Neemias, era o mesmo que estava querendo receber agora, casa, receber conforto. Nós vamos ver que no versículo de número 10 ao versículo 14, vamos ver a desatenção aos levitas. Então, eles vão se preocupar com outras coisas e não vão dar atenção aos levitas. Os levitas, que eram aqueles que trabalhavam no templo, que ajudavam, cooperavam, tiveram que voltar ao trabalho. O versículo 10 diz: fiquei sabendo também que a parte prescrita aos levitas não lhe era entregue, e que por isso os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido, cada um para suas terras. Então censurei os oficiais e lhe perguntei: por que o templo de Deus ficou abandonado? Convoquei então os levitas e os cantores e coloquei nos seus postos. Todo o povo de Judá então trouxe o dízimo dos cereais, do vinho novo e do azeite para o depósito. Então note que Neemias ele descobre que as contribuições destinadas aos levitas e cantores haviam parado, obrigando-os a abandonar sua função no templo e voltar a trabalhar no campo para sobreviver. Então ele confronta os líderes, reorganiza os depósitos de ofertas e estabelece a liderança correta sobre os dízimos. Então, tudo que eles tentaram desconstruir, tentaram colocar impedimento, tentaram realmente impedir, foi jogado por terra, porque Neemias restabeleceu. Nós vamos ver no capítulo 14, no versículo 14, a oração de Neemias. O trecho é marcado pelo clamor sincero de Neemias. Ele diz: lembra-te de mim, meu Deus, acerca disto, e não apague as minhas beneficências, que eu fiz à casa de meu pai, Deus da sua observância. Então ele não busca vanglória, mas ele submete suas obras ao juízo e à fidelidade divina. Então, tudo isso é agradável ao Senhor. Ele não está buscando ali ser glorificado, ser reconhecido de maneira nenhuma, mas ele está submetendo as suas obras ao juízo e à fidelidade divina. Ele tem a certeza do que ele estava fazendo, do que ele fez, foi para engrandecer o nome do Senhor, foi para que o nome do Senhor fosse engrandecido, para que o nome do Todo-Poderoso viesse ser glorificado. Então, que nesse dia você também possa ficar com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração. Que você possa também, como Neemias, orar ao Senhor com entendimento, orar ao Senhor, falando com Ele: Senhor, lembra-te de mim, meu Deus, acerca disso, e não apagues as minhas beneficências e o que eu fiz na casa de meu Deus e as suas observâncias. Aquele que está operando, trabalhando, se dedicando à obra, que você também seja igual a Neemias, tenha certeza de que o que você está fazendo está glorificando, está exaltando o nome santo do Senhor. Que nesse dia você fique com essa palavra.